Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um Papo Curto e Necessário. E o tema do vídeo de hoje é: de que lado você está? Duas semanas sem postar, eu sei, desculpa, mas aqui no território teve carnaval 2 semanas. A gente acabou que a gente se passou. A gente foi curtir um pouquinho, né? Curtir um pouquinho. Então considerem como férias. Mas estamos de volta. Observação, comemorar, fevereiro, Papo Curto e Necessário fez aniversário e a gente não publicou nada porque a gente estava de férias. 4 anos de Papo Curto e Necessário. Começamos aqui no YouTube, fomos para o Instagram, voltamos para o YouTube. Vamos ajudar a gente a engajar, então curta, comenta, compartilha, inscreve no canal para não perder nenhuma notificação, continuar acompanhando com a gente e participe aqui nas conversas, nos comentários, porque afinal de contas é um papo, não é um monólogo, né? O Pete está aqui ajudando, mas a gente quer vocês participando. É o seguinte, para esse Papo Curto Necessário, resolvemos fazer um apanhado de algumas notícias, muitas coisas aconteceram. Mas a gente selecionou basicamente 3 ou 4 notícias de acordo com isso que eu te perguntei no início. Porque a escolha que você faz, as ideias que você defende e principalmente as suas atitudes dizem quem você é. E não adianta o discurso ser maravilhoso, moral, religioso, conservador. Eu lembrei da lata de conserva do carnaval. Não adianta vir com um discurso maravilhoso e a sua prática ser completamente diferente disso. A gente é o que a gente faz, tá? Então, por que a gente está falando sobre isso? Quero começar com uma notícia daquele homem que matou os filhos para atingir a esposa porque ela tinha traído. Além disso ser muito sério e ser muito danoso, o que é muito complicado é, no velório dos filhos, essa mulher precisou ser escoltada porque ela estava sendo atacada pelas pessoas porque ela tinha traído o marido. Olha que loucura que a gente está vivendo. Como é que eu vou atacar uma mulher que traiu? Se as mulheres forem começar a matar os seus infiéis, não vai sobrar ninguém. Isso é misoginia. Ele é o agressor. Ele é o criminoso. Agora, o povo condenar essa mulher no velório dos próprios filhos, atacando-a a ponto dela precisar de escolta para sair do velório? Que mundo a gente está vivendo? Isso é misoginia. E aí, falando de misoginia, não tem como ignorar a fala do jogador Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino. Mas primeiramente eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou para eles, porque dependente da situação, Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior. Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. O time dele perdeu e a culpa foi da árbitra. Daiane Muniz, árbitra FIFA. Ou seja, ela tem know-how, ela tem respaldo, ela é profissional no que ela está fazendo. E aí ele pergunta o Pete, você já se deparou com alguma situação de homens errando e jogando a culpa nas mulheres? Seja a sua filha, seja a sua esposa, seja a sua amiga. O tempo inteiro, Direto. A vida inteira, até hoje, nas mínimas coisas. Agora, quando as mulheres fazem alguma coisa para ajudar, eles dão crédito? Nunca. Muito raro. O mérito nunca é seu. Muito raro. A valorização nunca é sua. E a história está aí para comprovar, porque existem vários casos, tanto monarcas, imperadores, artistas, em que as obras eram das suas esposas, mas a sociedade é tão machista, que elas não poderiam levar crédito. Então os maridos assinavam as obras das esposas, mas é isso, a gente vive num país machista e a gente precisa falar sobre isso. E essa violência gratuita em relação às mulheres, essa agressão, esse feminicídio está cada dia mais normalizado na nossa sociedade. Diga, Pete. Só para constar, o grito, a voz mais alta que Cowboy fez para Samira é uma agressão. Segundinho, Cowboy. Não tô falando com você. Não, você falou 10 vezes que não quer falar comigo. Não fale comigo. A partir do momento que eu tô aqui conversando com você dessa forma, da forma que eu estou aqui, e eu chego para você e falo, cale a boca, é uma agressão. Ou até continuar falando, mas dessa forma mais agressiva, é uma agressão. Se você se sente ameaçada,
Acuada. É agressão. É. Porque às vezes acontece e o susto é tão grande que a gente fica meio que estatalado. E tem o oposto disso, da pessoa ela chegar, falar firme, calmamente, mas te acuar. Chegar e falar assim, cale a boca agora. Você tá me ouvindo? Cale a boca. Ou sotacar. Aconteceu com o Breno, né, também. O Breno falou com a Ana Paula, ofendeu a Ana Paula. Nossa, As cobrinhas. os espíritos Tudo. que reencarnaram no hospital, tá assim, graças a Deus decidiram aqui. Tudo bonitinho. O que é? De uma coisa em relação ao congelamento dos óvulos, Isso. que ela não fez, e ela acha que na época não estava na ideia da maternidade, e que ele falou que os espíritos estão agradecendo e não reencarnarem Exato. como filho dela. Isso é uma agressão, Uma agressão muito grave. porque mexe num ponto muito específico da mulher. E não é só isso, é um homem, um homossexual, assumido, falando com uma mulher. Não é porque ele é homossexual que não é agressão, gente. E que não é machista. Isso é importante. E é uma coisa que eu sempre falo com gente sobre isso. Às vezes, alguns homens têm uma forma de falar brincando que é muito agressivo e machuca demais. Tomem cuidado. Tanto é que hoje o grande questionamento dentro da comédia é que antigamente era visto como piada e que hoje é crime. E aí fala, não pode. Se ferir a lei, não é piada, é crime. Entra nesse lugar, né? Não é porque é engraçado que é correto. Você concorda com uma pessoa que mata outra? Você concorda com pessoas enriquecendo, roubando? Seja roubando através de uma empresa, seja roubando a mão armada, seja roubando através de premiações? Você concorda com pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres? E tá tudo certo com isso? Cada um que se vire? Você concorda com criminosos entrarem para a política? Você concorda com o goleiro Bruno querer sair candidato a vereador e dizer que não tem como ele não sair se não for por um partido de direita por causa dos valores familiares? Sendo que o goleiro Bruno foi acusado de ter matado a sua companheira, mãe do seu filho, Elisa Samúdio, em 2010. Foi preso em 2013. Você acha que é esse tipo de gente que tem que estar na política? Você concorda que pastores que são acusados de pedofilia continuem com seus cargos públicos? De que lado você está? Você concorda com os 29 deputados federais que votaram contra o programa Gás do Povo, que vai beneficiar mais de 50 milhões de pessoas, mas eles recebem um salário de mais de R$42 mil e vários outros benefícios, incluindo auxílio moradia, que custa para cada um que não mora em Brasília mais de R$4.200, mas dá um bujão de gás para a população que ainda cozinha a lenha com riscos de morte, de incêndio. Eles são contra. E aí um deles, o mais queridinho, o mais bem votado, disse que é um programa eleitoreiro. Puxa o histórico do nosso país. Nós tivemos 5 governos de esquerda. Todo o resto da nossa república foi de direita. Um resumo, tá? Vamos facilitar. Qual foi o governo que fez mais pelo povo? Porque se fosse um governo que não tivesse feito nenhum programa social, nenhum programa de política pública e lançasse agora no ano de eleição esse programa, você poderia até desconfiar. Mas esse governo federal fez. Não vou lembrar todos, tá? Não vou citar todos, mas Bolsa Família, Fiéis para Uni, Farmácia Popular, Restaurante Popular, mais médicos, Minha Casa Minha Vida, isso por alto. Aí teve um deputado, esse deputado queridinho, né? Queridinho assim, o mais votado, o que adora usar a rede social e pagar, impulsionar a rede social para botar fake news aí rodando. Ele falou, votei contra, porque ele viu que ficou feio para ele. Votei contra porque é programa eleitoreiro, porque eu já tenho o auxílio gás. O auxílio gás não beneficia toda a quantidade de pessoas que o gás para o povo vai beneficiar. O auxílio gás é um dinheiro que cai na conta da pessoa para essa pessoa comprar gás. O gás para o povo vão ter empresas credenciadas que vão fornecer o botijão. Por que isso? Porque a nossa sociedade está viciada em jogo do tigrinho e betes. E ao invés de pegar esse dinheiro para comprar comida ou para comprar gás, vai gastar. Essas pessoas vão comprar gás na mão de grupos milicianos, que são obrigados dentro de comunidade a comprarem na mão deles. Só que o governo está fazendo com que essas pessoas comprem em locais credenciados, quebrando esse ciclo vicioso dentro das comunidades. Então é por isso que o programa está sofrendo essa adequação. Porque a realidade do nosso povo hoje é essa. Diga, Pete. Só voltando aí um pouco, quando você fala que as pessoas estão viciadas no tigrinho. Elas não estão viciadas porque elas querem, não. É a indução da mídia,
de uma promessa de se ganhar mais dinheiro. Também existe a falta de educação financeira para isso e entender que isso é um vício, induz sempre ao erro. É uma coisa que meu avô sempre falava, a casa nunca perde. Porque a pessoa, ela é induzida e acredita, porque também tem muitos famosos que induz a isso também, além da mídia. Tanto é que por isso que precisa regulamentar as redes sociais. Tudo na sociedade tem regra. Que a empresa tem que seguir, a escola tem que seguir, o hospital tem que seguir, o comércio tem que seguir. Por que as redes sociais não? Então, assim, de que lado você está? Para você tomar uma decisão de quem apoiar e de qual discurso apoiar, pesquise. Pesquise sobre o programa do governo, pesquise sobre o que está acontecendo, pesquise sobre o discurso das pessoas e as ações das pessoas. Cuidado com o lado que você está, porque às vezes a gente é induzido, mas não percebe que a consequência dessa indução vai prejudicar a gente mesmo. Pensa sobre isso. É isso. Curta, comente, compartilhe, para que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes. Segue as minas.